Graça e paz no seu coração. Você já falou quem está do seu lado aí? Vamos te ver, Lara. Dê uma boa noite. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Aleluia. Já te falaram que você fez a melhor escolha em estar aqui hoje? Glória a Deus. Quem não pôde vir também, está nos acompanhando pela live no YouTube. Já se inscreve no canal, dê o like, compartilhe, né? Gente, que estratégia que o Senhor tem nos dado nesses dias, né? Já alcançar, ative o sininho, alcançar tantas vidas através dessa ferramenta. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Antes de compartilharmos a palavra. Aleluia. Pai, como é bom estarmos aqui, Senhor. Nós queremos bem dizer ao Senhor mais uma vez nessa noite, te agradecer porque a tua presença é real neste lugar. Obrigada por tua graça disponível para nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos encontrou e nos encontra todos os dias, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o seu único filho, Pai, único e precioso filho, para morrer e ressuscitar naquela cruz. Deus, por amor a mim, por amor aos meus irmãos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos aqui nessa noite, de receber de forma livre a palavra do Senhor. É um motivo de gratidão, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que aqui está. Eu oro, o Espírito Santo de Deus tenha liberdade aqui, Pai. Liberdade para agir nos nossos corações, liberdade para despertar em nós aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Paizinho, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu oro para que a tua igreja seja despertada aqui nessa noite, Pai. Que nós saiamos dessas portas de maneira diferente daquela que nós entramos. Eu oro para que corações que aqui entraram, Pai, desanimados, talvez sem esperança nessa vida, saiam daqui, meu Pai, renovados pelo teu Espírito. Eu oro por vidas que entraram aqui enfermas nessa noite. Jeová Rafá já vai visitando cada vida aqui, com cura na alma, com cura no espírito, com cura no corpo, em nome de Jesus. Eu oro por casais que entraram aqui talvez brigados, que vão sair daqui com um casamento restaurado para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Filhos talvez que chegaram aqui, Pai, com o coração se sentindo rejeitado, desanimado, abandonado. Eu oro, Pai, pelo renovo dos céus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se você crê, diga um amém. Aleluia. Eu creio. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos ao Deus do impossível. Glória a Deus. Sabe essa causa aí que você olha para ela assim, já era, vou desistir. É ela mesmo que o Senhor está interessado em tocar. Amém? Porque aquilo que a gente pode fazer, queridos, é o natural. Mas aquilo onde a gente não pode, é onde eu falo assim, meu Deus, não dá. Não consigo fazer nada. É exatamente aí que o sobrenatural pode agir. Amém? Que o Deus do impossível pode tocar e transformar a nossa realidade. Glória a Deus. Queridos, vou compartilhar uma palavra com vocês. Nosso tema de hoje é conectados. Vivemos numa era das conexões, né? Conexões entre pessoas e muitas conexões digitais também. Então nós vamos falar de uma conexão poderosa aqui nessa noite, amém? Para quem estava aqui na quinta passada, alguém estava na quinta passada aqui no culto? Nós vamos falar sobre o mesmo texto. Olha que impressionante, né? Deus continua falando conosco sobre essa conexão. E também está acontecendo agora uma capacitação ministerial todas as quintas-feiras. É o nosso Avance, né? Uma turminha aqui em cima. O nosso pastor está ali, junto com o Adilson, ministrando uma turma, umas 20 pessoas. E glória a Deus que a igreja está aí
crescendo, se capacitando, realmente tendo ferramentas para esses dias, né? Estratégias que o Senhor tem nos entregado para ganhar mais e mais vidas para Jesus. Porque se você não sabe, a nossa missão nessa igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos muito felizes com o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, né? As tribos ali agora em Coqueiro Alto. Se você conhece alguém que mora por ali, a IEB Trancoso já chegou lá, amém? Com a presença do Senhor. Sapirara, 3 tribos em Sapirara, crescendo, frutificando. Curuípe, Itaporanga, já está na hora de multiplicar, hein, Itaporanga? Glória a Deus por isso. Uma igreja em Itaporanga. E estamos Quadrado, temos aqui Maria Viúva, Xandó, tribos espalhadas por toda a região. O que são as tribos? São as nossas células, grupos pequenos, acontecem toda terça-feira às 19h30. Se você ainda não faz parte, já procure uma tribo mais próxima da sua casa e vamos crescer juntos. Vamos estar conectados. Glória a Deus, muito bem. Por que nós vamos falar de conexão hoje? É muito importante nos nossos dias nós falarmos dessa conexão. Porque nós vivemos numa era ou num tempo em que muitos de nós estamos procurando viver sem depender de ninguém. Estamos procurando viver sem precisar de ninguém. É muito chato, né? Você ter que pedir ajuda, ter que depender. Ai, mas eu me sinto tão frágil, né? Reconhecer que eu preciso de alguém. Não sei se isso faz sentido para alguns de vocês aqui, mas nós estamos vivendo em uma era, em uma época em que a cultura nos empurra para viver na independência. Seja independente, estude, se capacite para que você não precise de homem nenhum, né, mulheres? Ó, que maravilha, hein? Dificultando o nosso processo aí em Deus, de nos submeter e estarmos ao lado de uma missão maravilhosa que o Senhor entregou aos nossos sacerdotes. Então, essa cultura constantemente está nos empurrando para esse lugar, né? Deus ajuda a quem cedo madruga, então corre atrás dos seus sonhos, corre atrás, né, das suas vontades, dos seus desejos. E não é de agora que a gente vive isso, na verdade, isso desde o Éden, nós vimos ali Adão e Eva, então, buscando uma vida independente de Deus, porque Deus falou assim: olha, tem tudo para vocês aqui, só me obedece, só dependa de mim, descansa em mim, deixa aquela árvore quietinha ali, confia, eu sei o que é melhor para vocês. Mas Adão e Eva achou interessante, entendeu? Não precisar desse conselho de Deus, viver uma vida independente. Olha, quer saber? Eu quero saber de tudo. Então eu vou comer aquele fruto. Talvez eu e você possamos em alguma área da nossa vida querer saber de tudo. E não entrar nesse lugar de descanso e dependência em um pai que sabe todas as coisas e tem o melhor para mim e para você. Amém? Então isso nos leva a viver uma vida de se virar sozinho, né? De correr atrás dos meus sonhos. Mas Deus, Jesus, está sempre nos chamando. Mateus 11:28 nos diz: vinde a mim. Jesus está sempre nos chamando, igreja, para estar pertinho dEle, para depender dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós estamos sempre conectados, talvez algumas pessoas conectados no Instagram, TikTok, né? Muito conectados, mas talvez estejamos vivendo desconectados daquele que mais importa. Desconectados da videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. E hoje Ele está aqui, queridos, nos convidando, nos chamando: vinde a mim, se achegue mais pertinho de mim, se conecte somente a mim, que é a única coisa que importa. Glória a Deus.
Nós vamos ler um texto que está em João, capítulo 15, os versos de 1 a 8. Se tiver com sua Bíblia aí, pode acompanhar. Precisamos nos conectar à videira verdadeira. Aleluia. Diz assim: Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo, diga comigo, ramo, que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim. Jesus, a videira verdadeira, está dizendo: Hebe Trancoso, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, disse Jesus. Vocês são os ramos. Fala comigo, eu sou um ramo. Amém. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Diga comigo, sem Jesus, eu não sou nada. Onde eu estou? É o 6? Isso, vamos. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Quem não permanece em mim, Jesus está dizendo, é jogado fora. Queridos, Jesus nos criou, o Senhor nos criou, nosso Pai, com um propósito perfeito. Respondam para mim. Deus nos criou para sermos imprestáveis, sim ou não? Não. Deus nos criou para sermos cortados e jogados fora, sim ou não? Não. Mas Jesus está nos dizendo, caso você não queira se conectar a mim, é isso que vai acontecer. Caso você não obedeça aquilo, o propósito pelo qual eu te criei, você vai ser considerado, por uma escolha sua, um ramo que não presta para a minha obra. Pesado, né? Ainda bem que não sou eu que estou falando, gente, estou lendo a Bíblia. Vamos voltar. Esses ramos são ajuntados, quais ramos? Os imprestáveis, né? Os que foram jogados fora, porque não se conectaram, não permaneceram na videira verdadeira. E ficaram secos, então já não tem mais propósito. Eles vão ser ajuntados num monte para serem queimados. Mas, fala comigo, oh meu Deus, há uma chance, gente. Qual é a oportunidade, Jesus? Se vocês permanecerem em mim, é só permanecer na videira verdadeira. É muito simples, queridos, o que o Senhor está nos pedindo aqui. Se vocês permanecerem, se vocês se mantiverem conectados comigo, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, para você que está conectado com a videira verdadeira, você vai começar a produzir muitos frutos para o Senhor. Trazem grande glória, meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Espera aí,
discípulos de verdade? Uai, então isso me faz entender que existem discípulos que não são de verdade? Ah, mas eu sou seguidora de Cristo, eu sigo Jesus no Instagram, no TikTok, eu sou seguidora. Eu estou vendo tudo. Eu até estou indo lá na igreja, sentando na cadeira e assistindo os cultos. Eu sou discípulo. Mas nós vamos entender aqui nessa noite, querido, que existem os discípulos de verdade. Existem sinais, existem frutos nas nossas vidas que demonstram se nós somos discípulos de verdade. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para a projeção colocar aí uma fotinha de uma videira. Jesus é tão lindo que ele sempre conta parábolas, né? Principalmente para aquela época, né? Porque hoje em dia, se eu perguntar aqui, você já plantou uma videira? Dificilmente, né? Eu mal vi uma videira. Não é muito comum para os nossos dias, mas naquela época era algo que quando Jesus falava sobre ramos, sobre videira, sobre frutificar, as pessoas sabiam, porque era muito comum para eles. Então eu trouxe a foto para a gente conseguir mergulhar um pouquinho mais profundo nisso que o Senhor está querendo nos ensinar aqui nessa noite. Amém, igreja? Essa aí é uma videira verdadeira, cheia de frutos. Os ramos estão, tá vendo como é que as folhas estão verdinhas, né? Ela está frutificando. Então os ramos conectados a essa videira verdadeira, esses ramos que estão conectados, enxertados na videira verdadeira, eles vão dar frutos. Eles podem ser podados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não foi isso que a gente leu? Vão ser podados para quê? Com um propósito maior, para dar ainda mais frutos. Olha que maravilha! Discípulos de verdade que estão aí me ouvindo, se você está tomando uma tesourada do céu aí, é uma poda, calma, desespera não, é só uma poda. Quem já viu aquela planta ali, uma vez que a gente deu uma poda daquela bem, que tinha gente, meu Deus, o que vocês fizeram com essa planta? Calma, não morreu não. Parece que morreu, entendeu? Quase morre, mas não morre não. Está nas mãos ali daquele que sabe de tudo. Glória a Deus, aquele que já viu lá na frente. Vai florescer muito mais, vai crescer mais saudável. É para um propósito maior. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. E aí nós temos uma outra figura que nos mostra os ramos que decidiram então se desconectar. Estou a fim de viver a minha vida, entendeu? Não quero depender de ninguém. Está tudo certo. Não quero conselho. Estou de boa. E decidiu então se desconectar da videira verdadeira. Esse ramo, isso é uma ordem natural, queridos. Isso aqui é a natureza. O ramo vai secar. Ele já não está mais conectado aonde ele recebe nutrientes, os nutrientes necessários para viver uma vida plena, uma vida frutífera. E aí eu imagino também como se fossem umas folhas secas, quando cai ali das árvores, se desconecta, e o vento leva para lá, e o vento leva para cá, para onde levar, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente vivendo assim aí fora. Seja o que Deus quiser, queridos, o que Deus quer já está na Bíblia. Existe uma vontade de Deus para nós. Nós precisamos acessar esse conhecimento para viver o que Deus tem para nós. João 10:10 vai dizer que Deus tem uma vida plena e abundante para nós ainda nessa terra. E tem gente vivendo uma vida mal ou menos, uma vida medíocre. Não está vivendo nada daquilo que Deus sonhou para a vida dela. E sabe o que ainda a gente escuta? Deus sabe o que faz. Ai, vontade de chorar. Seja o que Deus quiser. Amém, igreja?
mas aqui não tem ninguém que vive assim, não sei para que eu estou falando, só para vocês terem experiência, entendeu, gente? Para compartilhar com quem está vivendo isso lá fora, amém? Aleluia. Então, dentro desse texto nós vimos que existem 2 tipos de discípulos. O primeiro deles é o ramo que está conectado à videira verdadeira, mas não dá fruto. Um ramo que até está ali, né? Estou aqui, mas não estou produzindo frutos. Esse ramo vai ser cortado, porque não está cumprindo o propósito, porque não está buscando obedecer à vontade de Deus. Está até ali, né? Estou indo na tribo, estou indo na igreja, glória a Deus, mas não estou conectado com a videira verdadeira não, entendeu? Esse ramo será cortado, queridos. E um segundo discípulo, que nós vimos também, é o ramo que sim, está dando frutos. E o que são frutos, gente? Frutos são comportamentos, é palpável, é visível, você vê que a pessoa está frutificando, ela tem uma família segundo a vontade de Deus, ela está obedecendo a palavra de Deus. Tem muitas pessoas aí fora, mas não pode julgar, está julgando. Queridos, a Bíblia pede para que a gente não julgue a intenção dos corações. Nenhum de nós podemos julgar a intenção de ninguém, mas julgar um pecado exposto, isso não é julgar, meus amados. É somente apontar e dizer, isso é pecado. E isso não sou eu que faço, não é você que faz. Quem faz? A Bíblia. E nós devemos nos posicionar como discípulos de verdade a favor do Evangelho. Tem muita gente querendo bagunçar o Evangelho porque não lê Bíblia. Mas nós lemos a Bíblia, não lemos, gente? Glória a Deus! E nós precisamos, não fica com esse medinho, vou falar, né? O pecado está exposto, é pecado, queridos. Pecado é pecado, a Bíblia não vai se atualizar para dizer que agora você pode viver uma vida de pecado. Esquece isso, se você está procurando isso, no Evangelho genuíno você não vai encontrar. Você pode encontrar muitas igrejas por aí que podem aceitar o pecado. Mas aqui nós vamos amar e aceitar o pecador, mas nunca o pecado. Porque um pecador arrependido de verdade, ele muda de vida. Ele muda de vida. Isso são frutos. Quantas e quantas pessoas já entraram aqui conosco, queridos, vivendo uma vida bagunçada lá fora, mas desejou a videira verdadeira, desejou, se conectou, e dia após dia nós vimos decisões assertivas que agradaram o coração do Pai. Amém? Isso são frutos, queridos. Então a Bíblia está nos dizendo de um ramo que está conectado, mas não dá frutos, não obedece, não se conecta. Esse será, vamos ver se vocês estão comigo? Esse será cortado. Mas o ramo que estando nele, na videira verdadeira, e dá fruto, vai ser podado para dar ainda mais frutos. Glória a Deus. E aqui eu trago um alerta, talvez um ensinamento para a igreja. Eu ouço algumas pessoas falando, tá bom, Rayane, eu até confio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não confio nos homens não. Aí você está querendo demais, está me pedindo demais. Eu obedeço a Deus, mas não obedeço homem nenhum. Homem, mulher, estão entendendo, né? Autoridade. Ninguém vai mandar em mim não. Ó a independência. Vocês estão aqui comigo? Obedeço a Deus, mas não obedeço pessoas. Eu amo ao Senhor. Esposas, me escutem, eu amo o Senhor, mas não consigo amar, honrar ou obedecer ao meu marido. Preste atenção nisso. Filhos, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu confio no Senhor, mas não obedeço aos meus pais. Preste atenção. A Bíblia nos ensina, 1 João 4,20, quem diz
amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então nós estamos vendo aqui que o problema não é Deus, queridos, o problema é a nossa independência. Ontem eu estava conversando com minha filha de 7 anos, Isabelle, e ela me chegou, eu achei muito interessante. Ela chegou contando uma história. Mãe, uma coleguinha falou, não sei se ela contou uma história, acho que não era a história da colega, é uma história, e dizendo que uma criança chegou em casa e falou, mãe, chegou da escola animada, e eles combinaram, ele combinou com a mãe de sair. Tá bom, e a mãe falou, tá bom, meu filho, vai lá tomar seu banho, que eu estou te esperando aqui para a gente sair. E a criança foi tomar o banho. Enquanto a criança estava no banho, a mãe liga o carro e sai. E essa criança grita, ô mãe, você não falou para mim que ia me esperar? E a mãe respondeu, é por isso que você não deve confiar em ninguém. Isso é para você aprender. E aí, eu ouvi a história, Isabelle me contando. E aí, minha filha, o que você achou dessa história? Ela, mãe, a professora falou a mesma coisa. Eu falei, amém. Então, vamos lá, minha filha, vamos para a verdade. Não confiar em ninguém. Ninguém. Será que ninguém pode ser confiável? Será que realmente a gente não pode confiar em ninguém? E ela pensou, não. Eu falei, não é verdade que ninguém é muita coisa, é muita gente? E eu falei, verdade, tem pessoas. Aí ela falou alguma coisa assim, né? Mas tem pessoas que realmente não dá para confiar. Eu falei, isso é verdade. Tem pessoas que não dá, mas tem pessoas que dá. Vocês estão entendendo, queridos? A gente cresce com aquela crença, talvez você ouviu, talvez você nem lembrava, não confie em ninguém. Isso não é uma verdade de Deus, queridos, porque existem sim pessoas confiáveis, pessoas perfeitas? Não, mas pessoas que merecem a confiança. Raiane, mas se eu confio e a outra pessoa me trair, e a outra pessoa, me decepcionar? Não é problema seu. Você deu uma oportunidade, você não se fechou para um relacionamento, você deu uma oportunidade de crescer naquele relacionamento. Se o outro errou, já não é responsabilidade sua. Olha que chave legal, essa foi de graça, hein? Muitos psicólogos estão cobrando lá. Brincadeira, gente, Vocês estão entendendo, queridos? Isso é muito sério. Então, vamos ouvir a verdade de Deus. Deus levantou homens e mulheres de Deus, autoridades em nossas vidas para nos abençoar. Não se feche para isso. Dê oportunidade. Amém? Só uma dica, tá? Parênteses aqui. Então, voltando a falar de conexão, que é o que nós estamos falando aqui nessa noite. Muitas pessoas hoje estão se conectando aos joguinhos. Tem gente se endividando por aí. Muitas pessoas estão se conectando demais às redes sociais, se conectando talvez a trabalhar demais para quem sabe ficar rico, não é assim? Talvez se conectando ao status, a querer títulos, mas não estão se conectando à videira verdadeira. E aí, eu vou trazer para vocês algumas características, porque aqui nós só vamos falar dos discípulos que frutificam, amém? Dos discípulos verdadeiros, que somos nós que estamos aqui, os discípulos que estão conectados à videira verdadeira, que é Jesus. Nós vimos em João 15:2, quem estiver na projeção, peço que a gente vai repassando aqui os versículos. Uma primeira característica desse discípulo verdadeiro, ele é, fala comigo, ele é podado para um propósito maior. Nós vimos ali no verso 2, que esse discípulo que frutifica vai sim ser podado. Por isso que a Bíblia não nos engana, queridos, para dizer que a gente não vai passar por problemas.
Mas existe uma promessa: o Senhor vai estar conosco todos os dias. Amém? Nós não vamos ficar livres de problemas. Não vamos ficar livres de tempestades. Mas assim como aqueles discípulos estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava dentro do barco com eles. A tempestade cessou. O Senhor está conosco no meio da dor. O Senhor está conosco no meio do luto. O Senhor está, queridos. E é isso que importa. Então, o verdadeiro discípulo, aquele que está conectado à videira, frutificando, ele vai sim ser podado para um propósito maior. E a poda exige o que de nós? Exige renúncia. Hoje eu postei um videozinho nas redes sociais falando de que tem muitos pais de pets e poucos pais de filhos. E aí gera aquela polêmica, porque a bandeira dos pets se levantam. Estamos vivendo um tempo, queridos, da inversão de valores. Eu não tenho nada contra os pets, amém? Eu tenho um petzinho lá em casa, mas cada um no seu lugar. Não é verdade, gente? Petzinho não dorme no meio do casal. Petzinho tem o seu lugar. É um cachorro, é um gato. Não substitua o seu amor que o Senhor gerou dentro de você por um filho. Não substitua, não projete isso em um animal. Isso é inversão de valores. Aqui ninguém pode digitar, né, nos comentários, então saiam pensando. Tá tudo bem, glória a Deus. E por que eu falei isso? Porque em um dos comentários, que eu parei um pouquinho para responder, a pessoa falava: porque filho dá trabalho, vai me tirar do meu conforto, e isso, e aquilo, eu sou cristã, mas eu prefiro meus pets, porque não fala comigo, porque não reclama. Eu amei, minha querida, eu te entendi. Põe amor às minhas palavras, mas você pode ser até cristã, mas você não entendeu o evangelho verdadeiro. Porque Jesus não estava na cruz sorrindo, queridos. O evangelho verdadeiro nos convida a renúncias. E aí eu gerar filhos para uma próxima geração, para deixar um legado para uma próxima geração. Ai, mas vai doer, vai... Não é sobre mim. Não é sobre o meu egoísmo, o que eu penso, o que eu acho. Não, é sobre o propósito maior do Senhor sendo cumprido na terra. Enquanto muitos cristãos estão aí, não quero casar, não quero ter filho. Os muçulmanos estão tendo 20 filhos para a próxima geração ser transformada por eles. O projeto deles é esse, queridos, trabalhar na próxima geração. Inteligentes, né? Cadê os cristãos? Cadê a igreja? Desperta, igreja. Jesus está voltando. Não é sobre nós, queridos, é sobre um propósito maior. Então, os verdadeiros discípulos que estão conectados à videira verdadeira, eles vão ser podados. Isso não tem a ver com conforto. Amém? Glória a Deus. Essa geração atual tem buscado terceirizar a dor. Não quer sentir dor. Estão fugindo do processo, descartando pessoas. Não querem viver a profundidade que o Senhor nos convida. Imagina uma semente, para ela produzir muitos frutos, primeiro ela é enterrada. Olha a pressão que ela está levando ali. Ela é enterrada, ela sofre uma pressão para ela produzir muitos frutos. Eu e você, se realmente a gente quer estar nesse lugar, para produzir muitos frutos, queridos. Vão vir pressões no nosso dia a dia, sim. Vão vir desafios no casamento, sim. Faz parte do nosso crescimento para gerar mais e mais frutos. Amém? Glória a Deus. O Senhor usa as circunstâncias para nos moldar. E uma segunda característica desse verdadeiro discípulo que somos nós, amém? Quero ver os corajosos saindo daqui hoje, querendo ser verdadeiro discípulo. Nós vimos no verso 4 que ele permanece. Diga comigo, permanece.
na videira, que é Jesus. Amém? Em meio às adversidades, em meio às dificuldades, ele permanece, ele busca ainda mais intimidade com o Senhor, ele mergulha na presença do Senhor, ele escolhe, diga comigo, queridos, permanecer é uma escolha. Muito bem. O que é mais fácil, mais simples? Tive um problema no casamento, separa, muda de problema. Tive um problema na igreja, essa igreja aqui, tem uma outra ali na esquina, sai da igreja. É o mais simples. Um primeiro conflito no trabalho, Trancoso tem um monte de oportunidade, sai do trabalho. É assim ou não é? Aqui não, né? Glória a Deus. O verdadeiro discípulo escolhe permanecer. Não desista numa primeira dificuldade. O Senhor pode estar te podando, está te convidando a se enraizar um pouco mais. Permaneça. Os frutos vão vir ali na frente. Amém? Glória a Deus. É uma escolha. Não negocie princípios. Ande por fé e não por vista. Escolha andar por aquilo que você crê, não por uma primeira dificuldade que você vai ver. Glória a Deus, queridos. Uma terceira característica desse verdadeiro discípulo, ele produz frutos. Vimos no verso 5. Os frutos do Espírito. Essa pessoa precisa produzir esses frutos de ser amável, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são frutos do Espírito. O verdadeiro discípulo que está conectado à videira verdadeira, ele vive, ele anda no Espírito. E aí está uma dica, gente. Por mim mesma eu vou conseguir andar assim no Espírito? Não! Por mim mesma eu vou amar pessoas, gente? Não vem de nós. E por que nós estamos falando de uma conexão aqui nessa noite? Porque se nós não nos conectarmos a Ele, não vai fluir esse amor. Mas se todos os dias eu decidir, ao invés de, primeira coisa que eu fizer no meu dia, eu ligar o meu Wi-Fi, eu decidir ligar o meu Wi-Fi do céu, eu vou me conectar com Ele. Eu vou receber a direção dEle. Eu vou receber as verdades dEle, não um monte de mentiras que nós estamos vendo nisso aqui. Eu vou receber o amor dEle para poder derramar e frutificar aqui nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Frutos do Espírito, uma vida íntegra, queridos. Não adianta a gente falar que ama Jesus e dever os outros lá fora. Não dá. Falei um domingo que eu preguei, falei, gente, tem gente expulsando o demônio, o devorador, e não está vigiando nos aplicativos da Shopee, da Shein. Apaga, irmãs. Apaga, os meus já estão apagados, não pode não. Brincadeiras à parte, gente, precisamos vigiar. Fazer a nossa parte. Tem muita coisa acontecendo que o inimigo está olhando. Eu não tenho nada a ver com isso não, hein? Se apruma aí você, meu filho. Tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar. É só isso. Fechar as brechas. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma quarta característica desse verdadeiro discípulo. Nós vimos no verso 7 que as suas orações são respondidas. Olha que poderoso isso. Quem está conectado com Jesus pede segundo a vontade de Deus. Se eu estou conectada com Ele, o que eu vou pedir para Ele está no coração dEle. Isso vai acontecer. Você vai começar a orar, a pedir ao Senhor aquilo que Ele já gerou no seu coração, porque vocês estão conectados. E aí eu vou começar a orar, porque Deus já gerou em mim, o Senhor, eu quero isso e faz aquilo, e vai acontecer tudo, porque você começou a entrar no lugar que Ele te planejou para estar. Glória a Deus.
É isso, é a chave, gente. Ai, Rayane, eu oro, mas nada acontece. Pode ser que você esteja orando o que está no seu coração, mas você já perguntou, Espírito Santo, é a tua vontade? É o teu propósito para a minha vida nesse tempo? Porque talvez uma bênção que aos seus olhos é uma bênção, se cair na sua mão hoje, te afasta da presença de Deus. E aí o Senhor está olhando lá de cima, olhando para o seu coraçãozinho e falando, não, eu quero meu filhinho, minha filhinha pertinho de mim, então agora não. Não tem maturidade ainda para receber. Faz sentido para você, igreja? Amém? Então, quando a nossa oração está alinhada ao propósito de Deus, ela se cumpre, acontece. Amém? E a quinta e última característica que eu gostaria de compartilhar com vocês, desse verdadeiro discípulo, que está conectado à videira verdadeira, ele agrada e alegra o coração do Pai. Nós vimos no verso 8. Escute uma coisa, não existem filhos preferidos de papai, mas sim, existem filhos posicionados que decidiram agradar o coração do Pai. É verdade. Esses escolheram andar pertinho do Pai. Vocês estão entendendo a diferença? Não é o Senhor que preferiu, mas os filhos que preferiram o Pai. Vocês que são pais, talvez, tenham aquele filho mais, melosinho. Eu tenho uma lá em casa, que é um grudinho. Um outro mais desgarrado, mas a gente se ama, né, filho? Se achega mais. Está mais pertinho. Então, esse discípulo vive uma vida frutífera que glorifica a Deus. Amém? Faça essa oração, queridos. Pai, que nesse dia eu possa alegrar o teu coração, que tudo que eu fizer agrade o teu coração. Se você acordar com essa oração ecoando no seu coração, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida. Coisas que você faria, que você vai pensar, isso vai agradar ao meu Pai? Isso vai alegrar, vai fazer o céu olhar para mim e sorrir? Vai, então eu vou fazer. Não vai entristecer, então eu vou me posicionar, eu vou frutificar, eu vou escolher ser uma verdadeira discípula que obedece à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. João 6,68, Ministério de Louvor, por favor. Pedro, um discípulo verdadeiro de Jesus, ele não se desconectou da videira verdadeira. No verso 68, João 6, Simão Pedro responde para Jesus: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Que nós possamos sair com essa palavra no coração. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Como me desconectar desse amor? Que a gente saia daqui nessa noite, queridos, como ramos que desejam estar conectados todos os dias. Queridos, não é uma conexão só de domingo a domingo. Quantos aqui conseguem ficar desconectados uma semana? Eu desafio. Como que nós vamos ficar desconectados vindo à igreja de domingo a domingo? Não! A videira verdadeira está com você 24 horas por dia. Ele deseja que você, como um ramo, não ande desconectado, uma vida sem sentido. Ai, vou fazer por fazer. Vou ali para... Não. Existe um propósito na sua vida. E o Senhor deseja te revelar. Mas será que você está se conectando a Ele?
para ouvir dele qual é esse plano, qual é esse sonho, qual é essa missão que ele tem para você aqui na terra. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém no mundo inteiro vai cumprir o propósito que Deus planejou para você nessa terra. Preste atenção. Ah, Raiane, mas tem mais gente fazendo o que eu sei fazer por aí. Mas não estão fazendo como só você sabe fazer. Você tem algo, você não tem noção do que eu estou falando. Não tem noção. Você tem algo poderoso aí dentro. Você nasceu com uma semente. Quando você nasceu, já veio no seu DNA algo extraordinário. Você não tem ideia. E o Senhor quer te revelar para jogar isso para fora, para que você possa viver isso. Isso não vai abençoar somente a sua vida e a sua família, vai abençoar toda a sua próxima geração. Vai ecoar pela eternidade. Você tem ideia disso? Por isso que o evangelho genuíno, queridos, nos convida a uma profundidade que a gente não tem ideia. Não tem a ver comigo. Tem a ver com uma geração, amém? Aleluia. João 15, 16, 17, Jesus nos lembra: vocês não me escolheram, eu os escolhi, disse Jesus. Eu os chamei para irem e produzirem frutos, e frutos que permaneçam, frutos duradouros. Ah, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Te apresentei. Você foi escolhido, você foi chamado por um Deus todo-poderoso para produzir muitos frutos aqui nessa terra. Não é somente para sobreviver. Ai, vamos viver mais um dia. Não. Jesus está às portas, queridos. Os sinais da vinda de Cristo já estão aí gritando